Entrando no ar, mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal. Estamos voltando finalmente de nossas férias aqui no Otaku Deso pela Ipanema Comunitária 87.9 FM. Também para quem nos acompanha pelo site ipanemacomunitaria.com.br e para quem nos ouve pelo aplicativo para Android e no TuneIn da Apple. Finalmente voltando das férias. Boa tarde, Bruno. TuneIn da Apple. Oh, Apple. Boa tarde, Bruno. Boa tarde para todos. Boa tarde, Alex, Gustav e meu amigo Éder, que está aqui, felizmente, iniciando conosco esse ano de 2016. Boa tarde de novo para todos. Boa tarde, voltando das Gustav. férias. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, queridos colegas. Para você que está ouvindo pela nossa frequência física 87.9 FM ou pelo nosso site ipanemacomunitaria.com.br e o site do Otaku Deso. Gustavo, que agora já é quase um radialista formado, né? O único que... o Gustavo agora é facultativo. Em breve, ele vai chegar aqui e vai jogar um DRT na nossa cara. Saiam daqui. Pois é, eu que mando nessa porra. Eu até esqueci de comentar com vocês fora do ar, mas é uma informação interessante de se partilhar que eu pretendo fazer o curso da OCIP de apresentador, animador e essas coisas que eu... Vem aí o novo Silvio Santos. Animador. Não, é lembro que do Silvio Liminha. Santos. Imagina o Liminha como animador. Eu conversando com professores da faculdade, eles me explicaram que essa nossa função aqui de estar na mesa, na frente do microfone, fazendo a apresentação, é para radialista e não pro jornalista, na verdade. Então acaba tendo alguns conflitos nessas funções das profissões e eu estaria impedido de atuar. No caso, como trabalho nosso aqui, que a gente faz jornalismo comunitário, então nada nos impede. Mas se for fazer profissional em uma rádio grande de entretenimento, aí o sindicato cai em cima. Então eu preciso do DRT e da qualificação para conseguir exercer a profissão que eu gosto tanto. Então, e o sindicato dos radialistas é mais xarope do que véia de colégio. os caras... Eu sei porque eu já entrei em contato algumas vezes para pedir informações simples e os caras quase me crucificaram vivo só porque eu disse que faço parte de uma rádio comunitária autorizada e os caras já começaram a fuzilar dizendo que era pirataria, que não sei o que, mas aí não entremos no mérito que não é o assunto do programa de hoje, porque estamos finalmente voltando das nossas férias. Deveríamos ter voltado na semana passada, mas por problemas técnicos não foi possível. Mas a gente fez ali a nossa gambiarra amiga e estamos aqui então oficialmente começando a 7ª temporada do Otaku Deso, temporada 2016, né? Nós gostamos de dividir os programas por temporadas, então no comecinho do ano a gente gravou nosso especial de 6 anos e encerramos a 6ª temporada, tiramos nosso período de férias gostoso, com gente no nosso cangote incomodando, mas tiramos nossas férias e agora estamos de volta aqui para começar a 7ª temporada e prometemos, assim que o computador oficial estiver funcionando, porque estamos aqui gravando num notebook, mas assim que o computador oficial do estúdio estiver funcionando, a gente traz todas as novidades prometidas para vocês, mas a gente vai dar algumas informações ao longo do programa sobre elas e a gente começa de música, vamos com Pizzicato 5, Twiggy Twiggy. O número de ouvintes do Otaku Deso é de mais de 8.000. Lembrando, tem o nosso site otakudeso.com.br. Lá vocês acham os programas para download, tem notícias. Agora o site está sendo atualizado diariamente com notícias e informações de utilidade pública. Várias delas a gente vai ler aqui no nosso programa, como a próxima notícia que vem. E também tem a nossa página do Facebook, procurem lá, facebook.com/programa Otaku Deso. Fiquem ligados porque em breve teremos grandes promoções lá na nossa página. Beleza? Então, começando a 7ª temporada do Otaku Deso, 6 anos de história, 6 anos de estrada, 6 anos de alegria, de zoeira. Nós estamos aqui então para dar continuidade às gravações do programa e as férias foram muito doidas e eu quero saber o que vocês aprontaram nas férias. Principalmente o Bruno, que é o cara que nas férias some. Só. Vai lá. E aí? Já sou eu direto? As férias foram boas. Acho que pela primeira vez no meu trabalho eu tirei realmente férias, né? Minhas férias sempre eram ficar em casa, nunca viajar e mudei um pouco. Fui viajar, fui pro litoral catarinense, lugar que os guris aqui conhecem, o Éder e o Gustavo. Fui pra ilha Floripa, muito legal. Conheci Florianópolis, fiquei
fiquei numa praia lá, um bairro deles lá chamado Campeche. Fiquei em torno de 5 ou 6 dias. Água muito gelada, mas muito bonita, uma praia paradisíaca, os lugares lá muito bonitos. Eu achei a cidade um pouco suja. Achei meio largada, assim, meio que... Eu acho que a cidade... Acho que Florianópolis, em si, ela tem essa grande rotatividade, ela é atrativa por causa das praias. Se não tivesse praia, acho que vai ser uma cidade totalmente morta. Sem dúvida, também precisamos levar em consideração o fato da alta temporada. Então, quem acompanha o noticiário viu que teve algumas praias com problemas de poluição, de norte, níveis né? de Preciso poluição na água. Então, realmente, eu creio que esse fato da sujeira está diretamente relacionado ao grande público em si, ao turismo muito gordo ali, sabe? Então, como tem muita gente, inevitavelmente vai sujar, né? Porque se as pessoas... se as pessoas já dói o braço pra botar uma bituca de cigarro dentro do lixo, imagina o que faz com o resto. Então, é muito triste isso, mas as pessoas são muito porcas. Felizmente, né? Sim, mas lá na praia, eu passava pela praia dos ingleses lá, cara, tinha que ver o que tu via de lixo, assim, tipo, as pessoas bebiam, assim, tipo, ela tomava refri, e o que elas faziam, elas só deixavam, enterravam, assim, na areia, a garrafa, deixa ali, depois pegava as coisas e ia embora, deixava o lixo todo no chão. Se machucar com a latinha, com a garrafa, né? Aí a maré sobe e vem e traz tudo. Leva tudo pro mar, sim. No hostel onde eu fiquei, um rapaz lá que era de Tramandaí, ele já veraneia ali em Campeche há 6 anos. Ele comentou que um casal de amigos tomou banho lá na Praia do Norte, acho que foi em Ingleses ou alguma das praias ali, e que a água tá muito suja e eles pegaram uma infecção, cara, foram parar no hospital em função da água. Vários relatos então de pessoas ele me disse, cara, hospitais. de jeito nenhum tu entra no norte, porque assim, a água do norte tá suja, tá poluída, tá ruim, não vai que é sujeira, de fato. Sim, quando eu e o Anderson, quando a gente entrou lá também ficou assim, a gente entrou na água, a gente ficou, a gente entrou em 5, 3 de nós, ficou mal da barriga depois. Tá louco. Sim, porque tu não tem escolha, né? Uma hora tu se afoga lá, já tomou uns 5 litros d'água. Às vezes vai mergulhar e entra água, né? Mas assim, fora isso, a sujeira, o movimento achei muito bonito, as praias lá, não consegui conhecer todas, pelo que eu vi. 42 no total. 42, achei que era 52. Não, 42. Há uma porrada de praias, eu conhecia algumas praias do sul, do leste e bem o início do norte, assim, fui a Santinho, fui numa parte do Ingleses ali, que eles chamam de Ingleses Sul, Ingleses Norte, Ingleses Centro, se não me engano, que eu achei muito movimentado, muito mesmo. Então eu... Que terapia aí? Tava a 32 metros da praia. Então, cara, saía do portão do hostel em 3 minutos eu tava na praia. O Bruno abriu a janela, dava um mergulho no mar, né? Cara, muito foda. Eu conseguia ver o mar da janela do quarto. Impressionante, assim, um valor muito baixo, assim, tipo, a noite, a diária era R$55, sabe? Tudo bem, não incluía café da manhã, mas... Essa é a grande vantagem dos hostels, né? O preço acessível. Eu lembro quando eu fui pra São Paulo fazer oficina de dublagem, eu fiquei num hostel também. E o preço do hostel, ele é incrível. E eu não sou de viajar, não sou de tirar férias, mas já passei por alguns hotéis na vida e eu não vejo diferença nenhuma de um hotel pro hostel. Não tem. E pra encerrar as férias, ainda não acabou, tá? Eu pretendo, daqui umas 3 semanas, já tá meio que certo, ir pro Uruguai. Então, pra acabar de vez as férias de verão... Homem com dinheiro é outra coisa, né? Rico é outro nível. E tu, você viu que aprontaste? Tudo é barbado. Você que agora tá na moda, você ir pra Santa Catarina, né? Parece que também foi, qual é que é? Bem, as minhas férias foram juntamente com as da faculdade e eu dei início a um projeto especial nessas minhas férias, tanto de programa quanto de faculdade, pois eu estou tirando a minha habilitação. Eu estou fazendo autoescola, já fui aprovado na prova prática de motocicleta e agora estou atrás da categoria B, então não somente aproveitando que estou de férias, mas continuo estudando mesmo assim. O Alexandre mencionou, eu fui para Florianópolis no feriado de carnaval, foi em fevereiro, foi mais ou menos dia 9 de fevereiro, se não me falha a memória. Fui lá visitar meu pai, ele mora lá. Nós também fomos na Ilha dos Ingleses, onde o irmão do Ederson mora. E foi muito bom comer, a gente comeu sushi, a gente fizemos bastante gordices. E aqui em Porto Alegre nas funções da autoescola, então não tem muito o que fazer porque eu não posso ir muito longe em função das aulas. Mas aí estamos tocando os projetos também, o Alexandre está se dedicando a reestruturar o nosso site do programa. Estamos muito legal. Estamos com projetos de ir para outras mídias, como por exemplo o YouTube, então fiquem ligados. E agora começou minhas aulas, o 3º semestre de jornalismo. E estamos aí batalhando na luta. Eu estou fazendo cadeira de radiojornalismo agora, então finalmente eu estou tendo aulas no estúdio também, tanto lá da faculdade quanto daqui agora. Tenho 2 estúdios para
fazer trabalhos. Também estou fazendo assessoria de imprensa, se vocês precisarem de um assessor, estamos aí. E acho que foi isso mesmo, porque as férias foram férias entre aspas, porque mesmo assim tinha o trabalho que foi tirar uma semana de férias entre aspas e a autoescola de manhã, sem dúvida. E tu, Alexandre, como foram suas férias de Otaku Desu? Foram tranquilas, digamos assim. Eu tirei mais férias do que eu gostaria, mas deu para aproveitar, deu para descansar, deu para sair. Não tive a oportunidade de viajar como vocês, mas deu para dar umas bandas e descansar. Vai viajar no ano que vem. Eu prefiro ficar em casa dormindo. Eu prefiro ficar em casa descansando. Mas deu pra aproveitar bastante as minhas férias e agora vamos voltar ao trabalho, voltar ao Otaku Desu. Na verdade, aqui na rádio eu não tirei férias, né? Porque apesar do Otaku Desu, eu faço a técnica de outros programas aqui da rádio. Então, uma vez por semana eu tô aqui batendo pontinho e tacando ficha. Mas como o Gustavo comentou, dentre as novidades do Otaku Desu, uma das nossas principais novidades é a entrada ao YouTube, né? Que um monte de gente ao longo desse tempo todo sempre falou: por que vocês não colocam o Otaku Desu no YouTube? Por que vocês não fazem o podcast do Otaku Desu? E eu sempre o podcast do Otaku Desu. E eu sempre argumentei duas coisas que eu acredito que o Bruno e o Gustavo concordam comigo, que esse é o motivo pelo qual o Otaku Desu não esteve no YouTube ou em qualquer outro lugar esse tempo todo. Primeiro, quando nós criamos o Otaku Desu, o grande diferencial dele era justamente ser o único programa de rádio em todo o Rio Grande do Sul, talvez em todo o Brasil, que falasse sobre a cultura otaku, que falasse sobre animes, E eu acho que mangás. continua. Acredito eu que continua sendo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que eu fiquei sabendo que tem umas rádios lá em São Paulo que estão tocando uns J-Rock muito doido. Mas um programa voltado mesmo à cultura nerd, à cultura otaku, esse é o grande diferencial do Otaku Desu. E a partir do momento que a gente gravasse uma versão pra internet, ou botasse no YouTube, ou botasse, sei lá, não fizesse o Otaku Desu do jeito que ele deveria ser, a gente ia acabar quebrando esse diferencial. Então muita gente fala: por que vocês não editam o Otaku Desu como um podcast, colocam um monte de vinheta, troca trilha no meio do programa, não sei o que. Isso é diferente. Podcast é uma coisa, programa de rádio é outra. Eu acredito que o Gustavo, que está trabalhando com jornalismo, já deve ter aprendido ou vai aprender que tem sim diferenças de um podcast para um programa de rádio. Tu pode transformar um programa de rádio num podcast, mas você não pode transformar um podcast num programa de rádio, porque eles têm um formato diferente. Então, se a gente fizesse o Otaku Desu no formato de podcast, ele já deixaria de ser um programa de rádio. Porém, depois de tantas insistências e problemas com sites de upload, eu resolvi fazer alguns testes e colocar alguns Otaku Desu no YouTube. E a gente decidiu então que toda semana, quando o programa acabar, na sexta-feira, no dia seguinte, no sábado, a gente vai upar uma versão pro YouTube que vai ter algumas diferenças. E a principal delas é que não vai ter bloco musical, por um motivo óbvio: strike. Se a gente botar lá os blocos musicais, de 10 programas, 3 vão ser tirados do ar no mínimo por causa de direitos autorais com as músicas. Que apesar da rádio ter autorização para exibir as músicas, o YouTube tem toda aquela frescura chata pra cacete de direitos autorais, que eu acho um absurdo medonho. E até porque a nossa conta no YouTube até o primeiro momento não está monetizada, quem sabe mais pra frente. Mas assim que o programa acabar, na sexta-feira, a gente disponibiliza a versão para download no site, como sempre, com bloco musical, tudo bonitinho. E no sábado à tarde a gente upa a versão do YouTube sem blocos musicais, além de algumas coisas extras que a gente vai fazer pro YouTube mais pra frente, tipo vídeos, programas especiais. Quem sabe agora, quando a gente fizer os debates, a parte 2 a gente bota exclusivamente no YouTube. Mas isso são coisas que a gente vai decidir em conjunto mais pra frente. Mas só para deixar o toque então, que agora a gente tem o canal no YouTube, só procurar lá Programa Otaku Desu. Já tem alguns programas antigos que foram upados em formato de teste. Mais pra frente eu pretendo upar todos os programas, é um trabalho difícil, ainda mais pra mim que tem uma internet ruim em casa. Então upar quase 300 programas de 1 hora no YouTube não é fácil. Então eu estou editando aos poucos e subindo aos poucos. Vocês podem ouvir lá, por enquanto eu estou colocando os melhores programas do passado. E esse aqui, talvez até você já esteja ouvindo no YouTube. Então agora todo sábado, provavelmente na faixa da tarde, ali 2, 3 horas, já vai estar disponível para ouvir a versão do YouTube sem blocos musicais. Então se inscrevam no nosso canal, o programa Otaku Desu, é fácil de nos identificar lá, a gente está com o nosso clássico logo lá.
e ouçam os programas e em breve vídeos exclusivos pro canal. Vamos para nossa primeira notícia, que já é, né, acredito que é um dos trends topics do mundo gamer. E antes do Gustavo lê-la, eu tenho uma pergunta para fazer para cada um de vocês aqui da mesa e para vocês de casa. Vocês escolhem Sol ou escolhem Lua? Gustav, por favor. Lua. Eu acho que eu vou de Lua. O calor andou me fazendo escolher Lua. 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 Por que tal decisão? Porque eu Gustav? sofri 3 dias no sol. O Éder é um trabalhador do ferro e o sol não faz muito bem pra pele. Mas Gustav, por que fiz essa pergunta? Fale para aqueles que ainda não sabem. Bem, gente, então, como o Alexandro disse, um assunto que caiu em Trending Topics no Twitter é o lançamento de Pokémon Sol e Lua, que foram anunciados no dia 26 de fevereiro no Pokémon Direct especial celebrando os 20 anos da franquia. Os novos títulos da série principal, intitulados Pokémon Sun e Pokémon Moon, que é Sol e Lua. Então, os rumores do lançamento surgiram um dia antes da apresentação, quando fãs descobriram que a marca havia sido registrada pela Pokémon Company. Segundo o Direct, o jogo estará disponível em 9 idiomas e, infelizmente, o português não será uma delas. Polícia. E 2 tipos de chinês, o tradicional e o simplificado. O Pokémon Sun e Moon serão mundialmente lançados no final de 2016. Agora só resta ficar de olho nas imagens que serão divulgadas na E3, que com certeza trará muito mais sobre os novos jogos. E realmente nós estamos extremamente decepcionados com a Nintendo por essa indisponibilidade de português do Brasil. Porque, poxa, a gente é o 5º maior país do planeta e não tem português do Brasil. Me diz qual é o problema de contratar um tradutor só para fazer o projeto de tradução do jogo. E o problema não são nem tradutores. Se tu deixar os fãs, eles mesmos fazem essas traduções. Então, qual é a dificuldade, Nintendo? Eu acho engraçado o seguinte, que na apresentação lá, o cara que tá apresentando fala bem assim, ó, nós estamos incluindo o chinês tradicional e o chinês moderno para quebrar as barreiras do idioma. Aí tu vai ler em qualquer revista, em qualquer site, diz claramente que a Nintendo é mais fraca na China do que no Brasil. E dá mais importância para a inserção do idioma chinês, de todas as formas de chinês, do que ao invés de priorizar o português do Brasil, e nem português de Portugal tem. E isso é uma coisa que me deixa realmente muito... Mas é por isso, porque é fraco lá na China, então eles querem melhorar Atrair público. o público que tem lá, entendeu? Mas uma coisa que me deixa com a pulga atrás das orelhas é que os jogos de Pokémon eles não são feitos pela Nintendo, eles são feitos pela Pokémon Company. E a gente sabe que o histórico da Nintendo no Brasil é falido, é realmente falido. Um Armagedon. Porém, a Pokémon Company tem uma sede no Brasil, tem um escritório em São Paulo responsável por tradução e adaptação dos seus produtos. Então, o anime, quando ele é dublado, ele passa por toda uma listagem feita pela própria Pokémon Company. Ou seja, os nomes dos golpes traduzidos, os nomes das cidades, os termos usados, eles são todos oficialmente traduzidos pela própria Pokémon Company. O site oficial de Pokémon no Brasil tem toda uma tradução feita por eles. Os episódios, inclusive, uma notícia que eu sempre posto direto na nossa página do Facebook, que o site oficial de Pokémon no Brasil disponibiliza os episódios online dublados de graça para assistir. Então, volta e meia, eles estão colocando temporadas aleatórias e filmes. Essa última semana estava disponível toda a temporada de Jotô para assistir online de graça, em qualidade HD. Alguns episódios ainda foram redublados por causa de problemas técnicos, mas o elenco original foi mantido. E, enfim, a marca Pokémon tem uma sede no Brasil, tem pessoas responsáveis por uma tradução e todos os produtos são traduzidos. Aí chega o jogo e os caras estão nem aí. Eu não sei a qual ponto chegou lá pra eles que não foi possível traduzir o jogo, porque alguma coisa aconteceu. Não pode ser um descaso total, porque a Nintendo, a Pokémon Company aqui no Brasil atua com frequência. Inclusive, a gente só está assistindo aos episódios de Pokémon aqui no Brasil atualizadamente porque a Pokémon Company está comprando um horário para exibir Pokémon no Cartoon Network, porque o Cartoon Network, por ele, está cagando e andando. O Cartoon Network nem anuncia Pokémon nos seus comerciais. Então, se não fosse a Pokémon Company,
a gente teria parado de assistir Pokémon aqui no Brasil faz muito tempo. Então eles têm um escritório aqui no Brasil, eles têm pessoas responsáveis por traduzirem e adaptarem os textos pro Brasil, mas chega na hora de um jogo e eles não traduzem. Sendo que é o produto Vamos ligar pra lá e vamos quebrar tudo. Não, é exatamente isso que eu fiquei pensando agora. Vamos mandar um e-mail questionando... Vamos mandar uns e-mails pra eles. Mandar um e-mail questionando sobre isso em nome do programa, sabe? Porque é uma questão muito pertinente e essa tua argumentação é muito boa. E realmente a Pokémon Company é ativa no Brasil, tanto é que tem uns produtos, se tu for numa loja de brinquedos, o que mais vai ter lá é Buster de Pokémon, card game e action figure, coisas do gênero. Então por que no produto principal eles não traduzem simplesmente? Tanto é que a gente conversando aqui offline... As cartas, os jogos, os brinquedos, as embalagens, é tudo traduzido, menos o jogo. A gente conversando aqui offline, ficamos muito empolgados vendo com a disponibilidade do Pokémon Sun e Moon, sabe? Aí a gente querendo comprar DS pra jogarmos juntos, em função da facilidade de conexão também, aí aquela nostalgia. E por que aí tu se esbarra nisso, sabe? É muito broxante. É muito triste. É broxante, Tá certo que muita gente não liga, não tá nem aí, prefere jogar em inglês, mas não é uma questão de preferência ou de sei lá o que, ou aquela desculpa que todo mundo dá, porque eu aprendi inglês jogando videogame. Beleza? Mas não é... Mas o videogame não é curso de inglês, o videogame é uma mídia de entretenimento. Então se sair o jogo em português, tu vai ter a opção de continuar jogando em inglês. E nem agora, o jogo vai sair em inglês, japonês, alemão, francês, italiano, mandarim e espanhol. Tu pode continuar jogando em inglês se tu quiser, não precisa jogar num desses idiomas. Então é uma questão assim que vamos estudar, eu vou procurar tentar entrar em contato com esse pessoal e ver o que acontece. Pra um cara que nem eu, que não entende nenhum outro idioma, jogar em português seria, tipo, mais que perfeito, tá ligado? Eu finalmente ia poder entender as coisas, porque eu não entendo quase nada. Aí não fica aquela coisa de, eu tenho que pedir ajuda pra alguém, procurar no dicionário, tentar achar um jeito, ver na internet se as pessoas sabem o que tem que fazer. Aí fica mais fácil, porque tu tá lendo as coisas e fica mais divertido também. Mas daí vai dar a escolha de cada um, né? Sim, e uma das questões que o pessoal fala sobre tradução do jogo Pokémon, porque vão traduzir os golpes. Ué, tu não assistiu o anime a vida inteira com os golpes traduzidos? E como eu falei, existe um escritório da Pokémon Company no Brasil com pessoas responsáveis por padronizar todos os termos. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais clássico, Thunder Shock. Choque do Trovão. Se a gente assistisse os episódios de 5 anos atrás, a gente veria que a coisa era meio desleixada. Por exemplo, às vezes o Ash falava choque do trovão, às vezes era raio do trovão, às vezes era ataque do trovão. Agora existe um padrão onde todos os golpes têm o mesmo termo, claro que na sua língua, mas todos os golpes têm o mesmo termo em todos os países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é Thunder Shock, no Brasil é choque do trovão e vai ser choque do trovão sempre. Que no roteiro de dublagem tem toda uma tabela de termos que eles precisam seguir. Então, os nomes das técnicas, das cidades, Pokémon, por exemplo. Pokémon oficialmente é uma palavra que não tem plural. Então, se tu ouvir no anime o Ash falar, agora eu vou com os meus Pokémon. Não, está errado, é porque Pokémon não tem plural. Eu descobri que isso é uma coisa de regras de língua inglesa, não é nem viagem da Pokémon Company. É que como Pokémon é uma palavra que, pelas regras da língua inglesa, não tem plural, então em nenhum lugar do mundo pode ter plural. Então, se tem um grupo responsável por traduzir tudo que é Pokémon aqui no Brasil, por que não traduzir os jogos? Tá faltando o quê? Como o próprio Gustavo disse, se eles ligarem para meia dúzia de fãs, a gente vai ter uma tradução perfeita. Agora só resta esperar. Agora que eu vou voltar a trabalhar, vou tentar fazer um pé de meia para comprar o jogo do lançamento, porque a gente sabe que jogos de 3DS e Wii U agora estão caríssimos depois que a Nintendo saiu do Brasil. Então, antes, com os jogos sendo lançados oficialmente aqui, a média de lançamento era 150. Agora a média de lançamento, como os jogos estão sendo importados, é 200, 250, dependendo do jogo. Não duvido que esse Pokémon chegue aqui a uns 300 pila em algumas lojas. Delícia. Os caras metem a faca. Vai chegar o preço do 3DS, tá ligado? E o mais engraçado é que se tu compra a mídia digital é o mesmo preço. É, o mesmo preço. Inclusive tá dando uma treta desgraçada na internet por causa do... que agora a Nintendo anunciou... Olha como a Nintendo é uma relação de amor e ódio que os fãs têm com a Nintendo, né? Nintendo sempre nos proporcionando boas emoções, mas ao mesmo tempo nos chinelhando bonito. Uma péssima administração. Agora no último Nintendo Direct que teve, a Nintendo finalmente anunciou jogos de Super Nintendo pro Virtual Console do New 3DS.
Já começa por aí. Os jogos de Super Nintendo só poderão ser comprados no New 3DS e não no 3DS comum. Eu, por exemplo, não vou poder comprar. Aí tudo bem, os jogos de lançamento foram Super Mario World, Pilot Wings e F-Zero, que nem aconteceu na década de 90. Aí a gente entra lá na eShop pra comprar, vou comprar Mario World, uma cópia digital de Mario World no 3DS. A média das cópias digitais de Virtual Console da Nintendo aqui no Brasil, já convertindo em reais, é R$10, R$15 no máximo. Sabe quanto é que tá custando uma cópia digital de Mario World? R$32. Tipo, R$32 por uma cópia digital. Se fosse o cartucho, tudo bem, mas uma cópia digital não faz sentido. E a questão do dólar não entra em... E a questão do dólar não significa nada. Porque Pokémon, por exemplo, que tem agora para comprar pro 3DS, Pokémon Red, Blue e Yellow, nos Estados Unidos eles estão saindo $10. Se tu for converter para real, dá quase 50 pila. Mas tem para comprar por R$15 em dinheiro nacional mesmo. Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Talvez o preço mude mais para frente, mas R$32 por uma cópia digital de Super Mario World é meio tenso de se engolir. E é isso aí, galera. Não tem o que fazer. A única forma que existe pra mudar esse tipo de situação é fazer barulho. A gente xingar no Twitter. tá batendo na tecla, tá mandando e-mail reclamando, telefonando. Tem que encher o saco, gente. Senão eles vão querer empurrar isso e vai ser pro resto, até o fim da vida como escravo. Enquanto o pessoal continuar comprando, eles não estão nem aí. Ai, cale-se, eu quero ouvir o Taco Deso. facebook.com/programa Otakudeso, nossa página, e otakudeso.com.br, o nosso site, sempre com notícias frescas, com informações úteis e com a agenda de eventos. Aliás, neste final de semana começa, né, a grande temporada de eventos aqui na região sul. A gente já teve alguns nesse período de férias, mas foram eventos menores e não muito divulgados. Agora começa a grande temporada com grandes eventos e nesse final de semana já tem mais uma edição do Anime Buzz. Então amanhã e domingo, 12 e 13, lá no Senac de Canoas, várias atrações, dubladores, youtubers, entre eles vai estar lá o Guzang do Assopra Fitas, Louco é Pouco, vários dubladores, fiquei sabendo agora há pouco, o Bruno entrou no site e eu vi. Vai estar Felipe Maia, o narrador de Todo Mundo Odeia o Chris, Selma Lopes, a Marge Simpson, Wendel Bezerra, o Goku and outros. E lembrando também como vai ser no Senac, nós temos a estrutura violenta de computadores, então haverá torneios de Electronic Sports e isso vai atrair toda a nerdaiada. Cara, vai ter campeonato de LoL no evento de anime. Imagina a quantidade de jovens loucos e doidões que não vai ter por lá. Futuro. E como eu mostrei para os meus amigos Bruno e Gustav, agora na temporada de eventos a gente vai ter a cada 10 pessoas 4 vestidas de Deadpool. Então, para quem for no Anime Buzz, nos vemos lá. Depois, quem sabe, a gente pode realizar um debate mais organizado. Lembrando, semana que vem estamos de volta aqui na Ipanema Comunitária 87.9 FM. E esse programa, bem como os outros, estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Procurem Programa Otakudeso, os programas sem bloco musical em formato podcast, para vocês poderem ouvir. Um abraço para todos e começa a temporada 2016 do Otakudeso. Até lá. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Não se esqueça das nossas redes sociais para entrar em contato, para pedir música, fazer sugestões. E se um dia quiser vir aqui acompanhar a nossa gravação, saiba que as portas do estúdio estão sempre abertas. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueçam da gente, nós amamos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Vou deixar um feliz aniversário pra minha amiga que tá de aniversário, a Carol. E era isso aí. Esse cara é muito bom.